Henrique Belmonte, um nome amplamente conhecido no Brasil, é um cantor de música sertaneja que conquistou o país com seu talento inegável e sua voz inconfundível. Ele é um homem de origem humilde, vindo de uma pequena cidade do interior. Com muito esforço e dedicação, superou inúmeras dificuldades e alcançou a fama. Hoje, Henrique é um dos artistas mais admirados do país. Sua aparência é marcante, sua beleza não passa despercebida, mas é sua personalidade calorosa e sua autenticidade que realmente conquistam as pessoas. Depois de mais um show, Henrique chega ao luxuoso hotel em São Paulo, um dos melhores da cidade. O ambiente refinado e a perfeição na arrumação do quarto já fazem parte de sua rotina. Nada ali o surpreende, pois ele já se acostumou com os privilégios que sua fama lhe trouxe. No entanto, ao se preparar para relaxar, algo inesperado acontece. Ele cruza com uma camareira que está saindo do quarto. Ela o cumprimenta com boa noite educado, mas sem emoção, deixando claro que para ela, ele é apenas mais um hóspede. Maria, a camareira, é uma mulher que aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Vivendo no subúrbio de São Paulo, ela se desdobra entre jornadas exaustivas para garantir o sustento. Seu cabelo ruivo, cortado curto para facilitar a rotina, destaca sua beleza natural, que se mantém apesar do cansaço. Ela é uma mulher bonita, com traços delicados, mas sua expressão revela a força e a determinação de quem batalha diariamente. Maria é discreta e profissional, sabe que o luxo ao seu redor não lhe pertence, e por isso mantém uma distância respeitosa dos hóspedes, sem jamais se deixar envolver pelo glamour que a cerca. O quarto de hotel onde Henrique está hospedado é um verdadeiro palácio moderno. O chão de mármore reluz sob a suave iluminação dos lustres de cristal, e as cortinas pesadas de seda bloqueiam a luz da cidade, criando um ambiente de tranquilidade e conforto. Para Henrique, todo esse luxo é apenas parte da rotina. Ele já se acostumou a hotéis de alto padrão, onde tudo é impecável e planejado para proporcionar a melhor experiência possível. Mas, naquela noite, o cansaço do show e a dor em seus dedos fazem com que ele se sinta distante de todo esse conforto. Quando Maria, a camareira, está saindo do quarto, seu olhar treinado logo capta os dedos machucados de Henrique, ainda inchados e vermelhos das cordas do violão. Ela, sempre profissional e discreta, para por um momento e pergunta, com uma voz firme, mas sem qualquer traço de intimidade: "O senhor precisa de ajuda com isso?" Henrique, pego de surpresa pela oferta, hesita. Ele não está acostumado a mostrar vulnerabilidade, ainda mais diante de alguém que não parece minimamente impressionada por sua fama. Mas a dor nos dedos começa a pulsar, lembrando do quanto ele se esforçou no show daquela noite. Meio confuso, e talvez um pouco rendido à gentileza inesperada de Maria, ele acaba concordando com um aceno de cabeça, aceitando a ajuda. Maria se aproxima com passos firmes e retira de seu carrinho um pequeno kit de primeiros socorros. Henrique observa enquanto ela coloca luvas descartáveis e se ajoelha ao lado dele, concentrada na tarefa. O silêncio entre os dois é quase palpável, interrompido apenas pelo farfalhar dos materiais. Quando os dedos de Maria tocam os dele, limpando delicadamente as feridas com uma gaze embebida em antisséptico, Henrique sente algo inesperado. A princípio, ele tenta ignorar, dizendo a si mesmo que é apenas a dor física se misturando com o cansaço. Mas há algo mais no toque dela. Os movimentos de Maria são precisos e profissionais, mas também há uma suavidade que Henrique nunca havia sentido antes, nem mesmo com as mulheres mais belas e deslumbrantes que o cercam. Ele sente um arrepio percorrer sua espinha, uma reação que não consegue controlar. Seu coração acelera, e a confusão toma conta dele. Como poderia algo tão simples e mecânico mexer tanto com ele? Maria, entretanto, permanece impassível. Para ela, aquilo é apenas parte de seu trabalho, mais uma tarefa entre tantas que realiza todos os dias. Seus olhos permanecem fixos nos dedos de Henrique, evitando qualquer contato visual que pudesse revelar suas próprias emoções. O toque dela, ao mesmo tempo tão distante e tão íntimo, mexeu com ele de uma forma que nenhuma outra mulher havia conseguido antes. E enquanto ele permanece ali, sozinho no quarto luxuoso, percebe que algo mudou dentro dele. A simples ajuda de Maria, sem intenções ocultas, despertou em Henrique uma nova percepção de si mesmo e do que realmente importa. Henrique, um homem acostumado a ter mulheres belíssimas aos seus pés, sempre teve o controle de suas emoções. A fama lhe trouxe uma vida repleta de luxo, aplausos e atenção incondicional. Seu mundo era feito de sorrisos, olhares de admiração e toques que, embora carinhosos, raramente penetravam além da superfície. Por isso, o que ele sente naquele momento, ao receber a ajuda de Maria, é completamente inesperado. Quando ela, de maneira discreta e profissional, começa a fazer o curativo em seus dedos machucados,
Henrique é imediatamente atingido por uma onda de sensações que o pegam desprevenido. O toque dela é firme, mas ao mesmo tempo, há uma suavidade que o desarma. Seus dedos, ainda doloridos das cordas do violão, reagem ao contato com uma espécie de eletricidade que percorre todo o seu corpo. Henrique sente a pele se arrepiar, e uma leveza, quase como se estivesse flutuando, toma conta de sua mente. Seu coração, antes calmo, começa a acelerar, batendo com uma força que ele não consegue controlar. Ele tenta se concentrar, manter a compostura, mas a cada movimento de Maria, o turbilhão de emoções se intensifica. Como poderia um gesto tão simples provocar tamanha confusão em seu interior? Ele, que já havia experimentado o toque das mais belas mulheres, nunca sentirá algo parecido. O que estava acontecendo dentro dele era novo, desconcertante e absolutamente irresistível. Os olhos de Henrique, normalmente cheios de autoconfiança, agora expressam uma mistura de surpresa e vulnerabilidade. Ele sente como se estivesse perdendo o chão, como se aquele momento estivesse sendo esticado pelo tempo, prolongando a sensação de que algo maior estava acontecendo ali. A frieza de Maria, sua concentração total na tarefa, apenas acentuam o contraste com o que Henrique está experimentando internamente. A mente de Henrique começa a buscar explicações. Talvez seja o cansaço do show, a dor em seus dedos, ou até mesmo a solidão que ele raramente admite sentir, mas nada parece justificar a intensidade do que está passando por ele naquele momento. A verdade é que o toque de Maria vai além do físico. É como se ela estivesse tocando algo mais profundo, algo que ele próprio não sabia que existia. E isso o assusta e o atrai ao mesmo tempo. Ele mal consegue acreditar no que está sentindo. Como uma mulher tão discreta e aparentemente distante poderia mexer tanto com ele? Henrique sempre se orgulhou de ser imune a sentimentalismos, mas agora, diante da simplicidade e da ausência de qualquer admiração ou expectativa por parte de Maria, ele se vê vulnerável. E essa vulnerabilidade é como uma janela aberta para emoções que ele nunca experimentou antes. Henrique, pela primeira vez, sente que sua vida de fama e glamour talvez não tenha lhe dado tudo o que ele realmente precisa. Algo dentro dele foi despertado, e a origem desse despertar está longe de ser as luzes do palco ou o brilho das câmeras. Está na simplicidade do toque de uma mulher que, sem querer, tocou não apenas sua pele, mas também seu coração. Quando Maria termina o curativo, seus dedos ainda roçando levemente a pele de Henrique antes de se afastar, ele sente como se o tempo houvesse parado. Ela se despede de maneira formal, quase fria, e sai do quarto com a mesma descrição com que entrou, sem olhar para trás. Para Henrique, porém, o que aconteceu naquele breve encontro foi tudo menos comum. Ele permanece paralisado, como se algo dentro dele estivesse tentando processar a avalanche de sensações que o atingiu. Sua mente volta repetidamente ao toque dela, ao jeito como os dedos de Maria, tão profissionais e distantes, conseguiram alcançar uma parte dele que ele mesmo desconhecia. Henrique, acostumado a ser o centro das atenções, onde quer que vá, se vê agora refletindo sobre o impacto que aquela mulher, tão diferente das outras em sua vida, teve sobre ele. Ele não consegue entender completamente o que está sentindo, mas sabe que é algo poderoso e inédito. Maria, com sua simplicidade e indiferença ao brilho de sua fama, fez com que Henrique se visse como uma pessoa comum, despido da celebridade que normalmente o define. Pela primeira vez, ele percebe que encontrou alguém que o enxergou de maneira diferente, que o viu além do glamour, além das luzes e dos holofotes. Essa percepção o desconcerta profundamente. Durante anos, ele foi envolvido por uma camada de adulação e reconhecimento que o distanciava da realidade das pessoas ao seu redor. Ele se acostumou a ser tratado como uma estrela, alguém inatingível e intocável. Mas Maria, sem fazer esforço, quebrou essa barreira com um simples toque, com a sua maneira de não se impressionar com quem ele era, mas sim de tratá-lo como qualquer outro hóspede, como qualquer outro ser humano. Henrique começa a entender que aquilo que sentiu não foi apenas uma reação física ao toque dela. Foi uma revelação. Maria o fez perceber que, apesar de todo o sucesso, algo importante estava faltando em sua vida. Ela o fez questionar o verdadeiro valor de sua fama, o verdadeiro significado de ser admirado por milhares, mas não realmente conhecido por ninguém. Maria, sem sequer tentar, tocou sua alma de uma maneira que ninguém jamais conseguiu. Ele sente um desconforto crescente ao perceber que, talvez, tenha estado preso em uma bolha de superficialidade por muito tempo. As mulheres que o cercavam eram, em sua maioria, fascinadas pelo seu status, pela sua imagem pública. Mas Maria, em sua indiferença, foi quem realmente o fez sentir vivo, real, vulnerável. Isso o assusta, mas também o atrai de uma maneira irresistível. Enquanto ele continua parado no meio do quarto luxuoso,
Os detalhes ao seu redor parecem se dissolver na neblina de seus pensamentos. As obras de arte nas paredes, os móveis de design exclusivo, tudo isso perdeu a importância diante da sensação que acabava de vivenciar. Ele se dá conta de que o encontro com Maria foi mais do que um simples acidente de rotina. Foi um ponto de virada. Pela primeira vez, Henrique se sente desejoso de algo mais profundo, mais autêntico. Ele quer entender por que Maria o afetou tanto. Quer descobrir se aquele momento de vulnerabilidade foi apenas uma reação isolada ou se é um indício de algo maior, algo que ele nunca soube que procurava até agora. A partida de Maria deixou um vazio que ele não sabe como preencher, mas uma coisa é certa: ele não poderá ignorar o que aconteceu. E assim, ele fica ali, refletindo sobre a mulher que, em poucos minutos, conseguiu tocá-lo de uma maneira que ninguém jamais havia conseguido. Ele sente que algo mudou, que não pode mais voltar à sua vida como antes, e que Maria, de alguma forma, abriu uma porta para uma nova maneira de enxergar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Enquanto Henrique permanece parado no quarto, imerso em suas reflexões, a realidade de Maria segue um caminho completamente diferente. Para ela, aquele breve encontro não foi nada além de uma pequena distração em meio a uma rotina já sobrecarregada. Mas, por trás de sua postura profissional e discreta, Maria carregava uma história de determinação e sacrifício que Henrique jamais poderia imaginar. Há cerca de um mês, a vida de Maria começou a mudar de forma significativa. Após anos de dedicação e trabalho duro, ela finalmente foi promovida a um cargo de chefia na filial do hotel em Madrid. A notícia da promoção foi recebida com alegria e alívio, pois era o reconhecimento de todo o esforço que ela vinha depositando em seu trabalho. Maria sempre foi uma funcionária exemplar, conhecida por sua competência e pela capacidade de manter a calma, mesmo nas situações mais difíceis. Mas essa promoção não foi conquistada apenas com trabalho árduo. Maria, sabendo que para avançar em sua carreira precisaria de algo mais, dedicou-se ao estudo da língua espanhola, todas as noites após seu turno no hotel. Em vez de descansar, ela passava horas em casa, mergulhada nos livros e em aulas online, determinada a aprender um novo idioma. Ela sabia que dominar o espanhol seria um diferencial importante para sua carreira, especialmente considerando as oportunidades que poderiam surgir na rede internacional de hotéis onde trabalhava. E a oportunidade não demorou a aparecer. Como resultado de sua promoção, Maria foi convidada a assumir uma posição de liderança na filial do hotel em Madrid. Era uma chance única, a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha até recentemente. Nos últimos 30 dias, sua vida foi um turbilhão de preparativos, desde os trâmites burocráticos até a adaptação emocional à ideia de deixar o Brasil e começar uma nova vida na Espanha. Maria estava entusiasmada, mas também carregava consigo um peso, o da responsabilidade. Ela sabia que essa mudança exigiria muito dela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Deixar para trás a rotina que conhecia tão bem, a família e os amigos, para enfrentar um desafio completamente novo em outro país não era algo fácil, mas Maria estava decidida. Ela trabalhou duro para chegar até ali e estava determinada a fazer valer a pena. Enquanto Henrique refletia sobre o impacto inesperado que Maria teve sobre ele, ela estava lidando com seus próprios desafios e preparativos para a nova fase que estava por vir. O encontro com Henrique, embora significativo para ele, não passava de mais uma tarefa no longo dia de Maria. Sua mente estava focada no futuro, em tudo o que ela precisaria fazer para se adaptar a Madrid, um lugar onde ela esperava crescer ainda mais profissionalmente. Ela passou noites revisando o que havia aprendido, praticando espanhol até tarde, revisando as práticas de gestão que precisaria implementar em seu novo cargo. Cada momento era uma preparação para o que estava por vir, e não havia espaço para distrações. Maria estava pronta para essa nova etapa, mesmo sabendo o que significaria deixar para trás a vida que conhecia. Ela estava determinada a fazer dessa mudança um sucesso, confiando em sua capacidade de adaptação e em sua força de vontade, que já a haviam levado tão longe. Enquanto Henrique se perguntava sobre o impacto que Maria teve sobre ele, ela se preparava para partir, sem saber que, naquele breve encontro, ela também deixou uma marca profunda em alguém que não estava acostumado a ser tocado dessa forma. A noite parecia se arrastar sem fim no luxuoso quarto de hotel, onde Henrique, rodeado por um ambiente de opulência e conforto, não conseguia encontrar descanso. O quarto era um verdadeiro paraíso de sofisticação. As paredes revestidas de veludo carmesim, os móveis de madeira escura com entalhes elaborados, e as luminárias de cristal que lançavam uma luz suave e cintilante. No entanto, apesar do conforto e da elegância ao seu redor, Henrique estava inquieto e incapaz de dormir. O motivo dessa insônia era uma presença inesperada que havia invadido sua mente: Maria, a camareira. Henrique estava acostumado a uma vida cercada de bajulação e adoração. Como cantor famoso, conhecido e aclamado,
Ele sempre foi o centro das atenções, rodeado por pessoas que o enalteciam e o tratavam com uma deferência que ele havia aprendido a aceitar como parte natural da sua existência. No entanto, Maria havia sido diferente de tudo isso. Quando ela entrou no quarto para fazer o curativo em sua mão, Henrique percebeu que, para ela, ele não era o ícone famoso, mas apenas um cliente. Sua abordagem foi marcada por um profissionalismo distante e quase frio. Maria, com seus cabelos ruivos e curtos e sua atitude reservada, tratou a ferida em sua mão com uma precisão clínica e uma frieza que contrastavam fortemente com a adulação que ele estava acostumado a receber. O comportamento dela o deixou desconcertado. A maneira como ela parecia ignorar sua fama e seu status era um desafio à sua percepção habitual do mundo. Henrique se via fascinado e perturbado pela indiferença dela, que, ao contrário dos sorrisos e elogios constantes que recebia, parecia se manter distante e impessoal. Essa frieza, que para ele era algo novo e intrigante, havia ocupado seus pensamentos e transformado a noite em uma reflexão inquietante. A sensação de ser ignorado por alguém que parecia tão imune à sua fama e prestígio era algo que Henrique não conseguia ignorar. Ele se via pensando em Maria, na maneira como ela parecia indiferente ao glamour que rodeava sua vida e ao status que ele representava. A imagem dela, contrastando com o luxo do quarto e com a vida de adulação que ele conhecia, se tornou uma obsessão, deixando-o inquieto e perplexo. A noite, que deveria ser um momento de descanso, estava se tornando um espaço de introspecção forçada, desafiando seu entendimento sobre o que realmente importava e colocando Maria em um lugar inesperado dentro de sua mente e coração. A noite no luxuoso quarto de hotel se arrastava como um conto interminável de opulência e desconforto. Henrique, envolto em lençóis de seda e rodeado pelo esplendor do ambiente, não conseguia encontrar descanso. O quarto, com suas paredes revestidas de veludo carmesim, móveis de madeira escura e luminárias de cristal, deveria oferecer um refúgio de tranquilidade, mas a mente do cantor estava longe de qualquer serenidade. A razão para sua agitação era Maria, a camareira que havia cruzado seu caminho de forma inesperada. Maria, com seus cabelos ruivos e curtos, era um contraste marcante ao mundo de glamour e adulação que Henrique conhecia tão bem. O comportamento dela, distante e profissional, parecia cortar através da camada superficial de sua vida de celebridade, deixando perplexo e intrigado. Ela havia tratado da ferida em sua mão com uma precisão quase clínica, sem se deixar levar pela influência de sua fama. A frieza de sua atitude e a maneira como ela parecia completamente alheia à sua posição social e status era algo que Henrique nunca havia experimentado. O impacto de Maria sobre ele foi profundo e poderoso. A indiferença dela não apenas desafiava sua percepção do mundo, mas também despertava uma série de emoções novas e conflitantes. Henrique se via fascinado pela maneira como ela não se impressionava com seu status, algo que ele estava acostumado a receber como garantido. A frieza de Maria, longe de afastá-lo, apenas aumentava o fascínio que sentia por ela. Era como se ela tivesse o poder de revelar uma nova camada de si mesmo, algo que ele nunca havia explorado antes. Henrique estava absorvido pela ideia de que Maria, com sua simplicidade e sinceridade, representava algo que faltava em sua vida de luxo e superficialidade. A imagem dela, com seu olhar direto e a forma como ela parecia estar em sintonia com uma realidade que ele não conhecia, havia se tornado uma obsessão. Ele não conseguia parar de pensar na forma como seus olhos se fixavam na ferida de sua mão, como se vissem além do brilho de sua fama e enxergassem um ser humano por trás do ídolo de multidões. Determinado a descobrir o que realmente sentia e a entender o efeito profundo que Maria tinha sobre ele, Henrique decidiu que precisava encontrá-la novamente. Seus pensamentos estavam agora voltados para a busca de uma conexão que desafiava sua compreensão do que significava ser admirado e amado. O desejo de compreender a força enigmática que Maria exercia sobre ele era mais forte do que qualquer glamour que seu mundo poderia oferecer. Com uma determinação renovada e o coração acelerado, ele deixou o conforto de seu quarto de luxo, pronto para enfrentar o mistério que Maria representava e explorar a profundidade de seus sentimentos em relação a ela. Decidido a encontrar Maria e desvendar o enigma que ela representava, Henrique desceu à recepção do hotel no dia seguinte com uma determinação que contrastava fortemente com a calma que o ambiente luxuoso parecia oferecer. A luz suave que penetrava pelas janelas amplas e a decoração opulenta, com seu mármore polido e móveis elegantes, não eram suficientes para acalmar a inquietação que pulsava dentro dele. Cada passo que dava em direção ao balcão parecia mais pesado do que o anterior, carregado de expectativa e um leve toque de ansiedade. Quando finalmente chegou à recepção, Henrique foi recebido por um funcionário simpático, mas a resposta que obteve foi um balde de água fria. Maria, a camareira que havia causado um impacto tão profundo em sua vida, havia sido transferida para a filial do hotel em Madrid. A notícia caiu sobre ele como um golpe inesperado,
abalando profundamente. Seu coração se apertou ao ouvir que a mulher que havia despertado um sentimento tão singular e incomum havia sido deslocada para uma cidade distante, quase como se o destino estivesse brincando com ele. A sensação de perda era palpável. Henrique se viu imerso em uma onda de frustração e desespero. Ele havia experimentado algo raro e precioso na breve interação com Maria, um sentimento que parecia ir além da superficialidade de sua vida de fama e glamour. O encontro com ela havia desafiado suas expectativas, revelado uma profundidade emocional que ele não sabia que existia, e agora, com a notícia de sua transferência, ele temia que aquela oportunidade única pudesse ter passado para sempre. A ideia de que nunca mais teria a chance de reviver aquele momento, de explorar o que realmente significava a conexão que sentiu com Maria, era angustiante. O hotel de luxo, com suas várias filiais ao redor do mundo, parecia de repente um labirinto interminável de oportunidades perdidas. Henrique sabia que tentar encontrá-la em Madrid seria uma empreitada difícil e incerta, e a perspectiva de não conseguir localizar Maria o deixava desolado. A frustração e a impotência de não poder reverter a situação se misturavam com a determinação de seguir em frente. Sentia-se à deriva, em busca de um destino que parecia agora ainda mais fora de alcance. O desejo de entender o que Maria representava para ele, de descobrir o significado daquele encontro, se tornava uma busca desesperada, marcada pela incerteza e pela angústia de uma oportunidade talvez perdida para sempre.